câmera, inspiração. Chegamos a mais um episódio que valoriza a trajetória feminina, a história das mulheres das nossas vidas. E hoje conosco aqui, que vai trazer a história das mulheres da sua vida, Grazi Lopes, coleguinha, jornalista, diretora da revista Persona. E hoje ela vem falar, não da vida dela, mas da vida das mulheres que a influenciaram. Quem são as mulheres que impregnaram seu DNA na Grazi, que influenciam ela até hoje, nas suas decisões, na sua caminhada, e com certeza a trouxeram até aqui e vão levá-la ainda bem longe para onde ela quiser. Bem-vinda, Grazi, estou feliz. Obrigada, Fábio, feliz com o convite de estar aqui contigo hoje. Vamos começar pela primeira mulher que influencia a Grazi. De quem vamos falar? A gente não tem como começar essa conversa sem falar da mulher mais importante que eu tenho na minha vida, que foi, né, quem me trouxe ao mundo, que foi a minha mãe, Cristina Grazioli, que além de mãe é a minha melhor amiga e a minha inspiração diária. Como é que... Eu queria que tu assim contasse... Vamos voltar lá para tuas avós. Acho que antes. A Grazi vai falar das avós dela também, da Marilene e da Adalgisa. Adalgisa, né? Isso. Tá, então vamos... Dona Negrinha, mais Dona fácil. Negrinha, tá. Vamos falar a Marilene, que é a mãe, então, da Cristina. De que Marilene, lembranças tu tens dela? Fábio, sempre que a gente conversa, assim, entre amigas da minha geração, a gente diz que a gente teve uma infância muito abençoada e muito diferente da juventude de hoje em dia. Eu tenho a minha infância toda marcada pelos cuidados que as minhas avós me deram. Sou filha de funcionários públicos, tanto a minha mãe quanto o meu pai, numa rotina de vida bem agitada. O meu pai da Brigada Militar, a minha mãe professora do município. Então, quem efetivamente coordenou a minha infância, tanto a minha quanto a do meu irmão, foram as nossas duas avós. E duas com características bem em comum. A avó Negrinha, mãe do meu pai, e a avó Marilene, ambas tinham as irmãs. A avó Marilene, a irmã mais velha, que era a tia Maria, e a avó Negrinha, a Didi, que era a irmã mais nova, que morava com ela. Então, o pai e a mãe saíam para trabalhar e quem controlava a nossa rotina de manhã e a nossa ida para a escola e volta da escola sempre foram as avós. A gente não tem eu particularmente não tenho muita lembrança de babá cuidando. Tá, mas elas cuidavam de vocês, uma num turno, outra no outro? Como é que era essa divisão? Elas tinham uma rotina bem dividida, e eu me lembro que ela era uma rotina bem dividida em função dos ciúmes. Tinha que ser guarda compartilhada. Era meio uma guarda compartilhada de avós. Até semana passada a gente estava conversando em casa e a mãe disse assim, conta, Grazi, para as amigas dela, no caso, conta, Grazi, como é que a tua avó até acordava. Daí eu lembro que na casa da avó Marilene era assim, era um bife grosso, bifão, suco de laranja e torrada, era tratamento VIP, café da manhã de hotel. Então, assim, a gente tem, claro, muitas memórias afetivas, e eu digo que eu sinto o cheiro do bife e do suco de laranja até hoje. Então, quem tinha esse cuidado, a gente morava muito próximo da avó Marilene, então a mãe e o pai saíam, deixavam a gente dormindo, a avó tinha o horário que ela chegava ali, tanto ela quanto a tia Maria, que dividiam os cuidados, acordavam a gente e levavam a gente para casa dela. E assim foi, Fábio, acredito que até os meus 10 anos. Então ela morava bem pertinho da a gente morava na mesma quadra. Acredito eu que isso era uma escolha de logística dos meus pais, tanto da gente estudar no colégio perto, quanto morar perto de alguma das vós. Então a gente morava perto de alguma das avós para conseguir coordenar esse período que para eles era mais difícil. Então, daí eles buscavam a gente para almoçar, levava para a escola, voltava da escola. Então, eu tenho as minhas duas avós, tanto a materna quanto a paterna, assim, a minha infância toda. A avó Negrinha faleceu em meados de 2010, 2011, acho que foi
por ali. Não me lembro assim exatamente a data, mas foi nesse intervalo de tempo e ela faleceu muito idosa, porque sempre foi uma mulher muito ativa. Mas elas tinham uma diferença bem grande de idade, elas duas. A avó faleceu com mais de 90 e a avó Marilene completou agora, em dezembro desse ano, 80 anos recém. Então, tinha uma avó muito jovem e uma avó com a característica mais devoja. Mais devó, exatamente. Exatamente. A avó Marilene, então, ela cuidava de vocês enquanto o pai e a mãe iam trabalhar. E o que ela tinha essa atividade com vocês? Ela trabalhou com mais alguma coisa? O que tu tem de lembranças dela? A avó foi dona de casa. O meu avô, que já faleceu, o marido dela, o pai da minha mãe, o avô Marley, ele tinha um armazém na frente de casa e a avó era responsável pela coordenação do lar, né? Bem dona de casa mesmo, e ela dividia alguns turnos com o meu avô no armazém. Mas profissão, assim, de trabalhar fora, eu não tenho essa recordação. E a minha outra avó, a avó Negrinha, o meu avô foi alfaiate, foi um alfaiate muito forte na cidade por um período, e a avó trabalhava com o vô também. Então, as duas tinham rotinas, as duas tinham rotinas de casa, assim, de auxílio ao marido mesmo. Tá, mas e quando é que a avó Negrinha cuidava de vocês? Como é que era essa divisão aí delas, nos cuidados? Eu digo que a divisão é a divisão do ciúme, né? Então, a gente... Não consigo me recordar, assim, se era um dia para uma ou um dia para outra, mas eu me lembro de ser uma questão bem equilibrada entre elas duas. Depois, mais tarde, ali, depois dos 10 anos, a gente acabou indo morar para fora, que era o sítio da família do meu pai, em função de ele criar cachorros. Era uma época muito forte da cultura do pastor alemão em Santa Maria. Faziam exposições e tudo mais, então a nossa rotina foi transferida toda do centro da cidade. Isso quando tu tinha os 10 anos? Tinha 10, isso. Eu tinha por volta dos 10 anos. Aí eu me lembro, nesse período, a rotina ser mais forte com a avó Negrinha, em função de que era a chácara da família dela e que ela tinha essa rotina de ela ir para lá. Antigamente parecia um lugar muito longe, né? Mas hoje não dá 1 quilômetro ali do shopping Praça Nova, que a gente já está muito acostumado de ir. O que tinha assim da avó Marilene? Vamos começar lá pela avó Marilene, que tu admiravas quando criança, quando adolescente, e que tu achas que te influenciou, assim, que são características que tu trouxe para a tua vida? O dom da culinária. A minha avó era e é uma cozinheira de mãos cheias, tanto que a gente tem, assim, tipo, toda vez que vai almoçar lá na avó, já tem o prato, cada um tem o seu prato de aniversário, e toda vez que a gente vai almoçar lá com ela, ela procura perguntar o que a gente quer comer. Então, essa questão da cozinha, eu até separei uma foto da gente fazendo bolo junto. Então, aprender a cozinhar, a fazer arroz, a fazer macarronada. E o meu avô era uma pessoa que gostava muito de comida com substância, assim. Sim. Então, era o bifão, era muita massa, era o peixe frito. Então, a lembrança que eu mais tenho da minha avó é nessa questão da parte de gastronomia, do aprender a colocar a mão na massa. Então, tu aprendeu a cozinhar com ela? Aprendi a cozinhar com ela. A gente ficava muito lá, né? Então, tinha aquela coisa do... Precisa aprender a te virar também, né? Enquanto criança não dá pra... Eu sempre gostei muito de comida e de comida de verdade, que é uma das características mais marcantes da minha avó. Agora, quando ela fez 80 anos, perguntaram, mas como é que a tua avó fez 80 anos? Vou te dar uma foto dela pra te ver se ela é uma senhora com cara de alguém que tem 80 anos. A avó tem uma prática de cuidar muito da alimentação dela e de praticar muito exercício físico. Eu brinco que ela podia ser uma influenciadora da geração dela. Sim, Vamos dos 80 a mais. Lançar a avó no mundo digital dos 80 a mais para todo mundo. Porque quando a gente começou ali, tanto eu quanto a mãe, a compartilhar as fotos
da festa dela de 80 anos, somos disso, mas a tua avó não tem cara de quem tá fazendo 80. Sim, é porque não... Então, realmente, assim, e esse cuidado da alimentação que ela tinha com a gente, que ela ensinou tanto eu quanto meu irmão, ensinou a fazer e ensinou a cuidar, eu acho que é uma das características mais marcantes dela. E fazer a comida para vocês, isso até hoje é uma forma de demonstração de amor, do cuidado. Eu digo tudo que tu coloca a tua mão para produzir por uma pessoa, né, para um terceiro, é uma forma de amor, né? Então, vai ver, era por isso que eu lembrava tanto do cheiro do bife, do cheiro do suco de laranja, porque tudo que ela faz e faz até hoje, sempre pensando na gente, é com muito carinho. Enquanto a outra avó era mais para os dotes artesanais, assim, para costura, para os vestidos de crochê, que a gente pesquisava, vamos lá. Tenho 38 anos, tá, gente? Então, assim, as pesquisas que a gente fazia antigamente era em revistas. Sim. Talvez por isso eu goste tanto de revista. Do material impresso. Sim. Mas eu me lembro muito da avó produzir, da avó Negrinha, produzir as peças em crochê que estavam na moda. Então, ela fez a vida inteira, tanto para mim quanto para minha prima. Ela tinha tudo meio pronto, assim, para quando a gente casasse. Então, tinha a colcha de crochê, com as almofadas de crochê pronto. Numa época que a gente não dava muita importância. Sim, para isso. Para isso, para montar o enxoval. Dizia, por quê? Vou fazer essas colchas desse tamanho. Gastava um dia inteiro montando a tal da colcha de crochê, que ela tinha feito os quadradinhos todos. Que daí tinha que juntar. E ela fazia, cuidava muito das mulheres da família, né? Das noras, digamos, das noras, e da única filha que ela tinha, era nesse sentido. A avó era mais para os trabalhos manuais e artesanais, que é uma coisa que eu também curto fazer para um momento de distração. Das características, assim, da personalidade de ambas, tanto da avó Marilene quanto da avó Adalgisa, o que tu achas, assim, que tu tens de cada uma delas, assim, em relação à personalidade, à conduta de vida, as decisões que tu toma? O que tu acha? O que tu te enxerga? Onde tu te enxerga na Grazi que tem a influência delas? Eu acho a minha avó Marilene muito racional, assim. Ela é muito firme, ela é muito pé no chão. Então, eu acho que isso são características que a minha mãe traz dela. A mãe traz dela, o perfil da mãe, eu enxergo ele muito assim. E de fazer as coisas realmente com convicção, sabe? Eu sei o que eu estou fazendo nesse momento, ser muito centrada e conseguir tomar decisões muito assertivas, enquanto a minha outra avó era muito mais emoção. Então eu consigo ter um equilíbrio, pensando assim. Essa tua pergunta me Mas pegou. É que assim, não tem roteiro prévio, é para ser assim mesmo. Essa tua pergunta me pegou bem de surpresa, mas eu vejo que eu sou pra gente assim, pensar mesmo. Eu consigo ter 50% de cada uma, de perfis bem diferentes. Pessoas que cuidaram muito, cuidam, a minha avó, né? Cuidam muito das outras. Eu tenho essa característica do cuidado. Do cuidado, do afeto, do carinho, mas ao mesmo tempo ser muito firme. E eu enxergo a minha avó Marilene ao longo dos 80 anos dela como uma pessoa muito firme. A tua mãe, a Cristina, ela tem quantos irmãos? Como é que foi a trajetória dela, assim? A minha mãe tem 2 irmãos homens. Ela é mais nova? A minha mãe é a mais velha mais de velha. 4. Sim. Ela é a mais velha de 4. Daí a avó teve ela. Logo em seguida ela teve a minha tia que mora no Paraná, que é a tia Kátia. E depois, quando a minha mãe tinha 10 anos, ela teve outros 2 filhos. Que é o Leandro, que é nosso colega aqui de diário, e o Fabrício, que mora em Santa Catarina. E aí ela foi vó muito cedo, né? Porque a gente tem uma diferença de 20 anos. A mãe tinha 19 quando
engravidou de mim, não sei com 20. A avó fez 80 agora, então era bem uma escadinha de... E aí ela foi ter filho 10 anos depois, né? Que é uma coisa que hoje a gente não concebe mais. Não concebe mais. Como é que foi a saída da Cristina de casa? Como é que é a trajetória da Cristina? Assim, morou com a mãe por quanto tempo? Como é que foi essa ligação entre elas e como é que seguiu a Cristina na vida profissional? Hoje, quando a gente diz que as pessoas têm filho com 20 anos, está tendo muito cedo, né? E a minha mãe, ela fazia faculdade quando ela engravidou. O meu pai já estava começando a construir a carreira dela na brigada, então quando ela engravidou, vamos expor a minha mãe aqui no ar, logo eles resolveram casar, mas ela sempre teve na avó. Mais uma aí que foi no casamento da mãe, que nem eu fui. Que nem eu também fui. Então, logo em seguida, eles casaram, se eu não me engano, foi em fevereiro, eu nasci em setembro. E a mãe era muito nova na época, ela fazia faculdade, eu me recordo de ir na formatura da minha mãe, assim como eu fui numa segunda formatura do meu pai. Então, ambos tiveram nas suas famílias o suporte que precisavam para começar a vida. E eu acho que essa escolha da gente sempre, na infância, ali no começo da infância, morar perto foi pelo suporte que a avó conseguiu prestar a ela. A gente tinha a avó e tinha a tia Maria, que morava junto com a avó, que era a nossa vozinha, né? Era tia de todo mundo e que as melhores lembranças da infância sempre incluem ela. Então, a avó foi bastante suporte para a mãe nessa saída. E a minha mãe é uma pessoa, assim, muito lutadora pelas coisas que ela almeja conquistar. Então, ela se formou logo em seguida. Ela passou num concurso público. Ser professora é uma recordação que eu tenho pouca da minha mãe, porque a minha mãe sempre atuou numa área mais de gestão e de desenvolvimento de projetos. Vocês, inclusive, trabalharam juntas uma certa época. Então, eu acho que a família da minha mãe sempre foi muito suporte dela. E o fato de ter a tia Maria na minha infância, a gente ter a tia Kátia, que é minha madrinha, sempre foi uma maneira de auxiliar ela para que ela conseguisse correr atrás dos sonhos, porque ser uma universitária com um filho pequeno, hoje em dia é difícil, eu acho que naquela época era mais difícil. Tu tem alguma recordação, assim, de acompanhar ela na sala de aula? Não, na sala de aula não, mas eu me lembro, assim, da formatura dela, aqueles flashes que a gente vem na mente, assim, a mãe com o cabelo comprido de franja todo. Tem essa memória. E ela, então, ela se formou cedo, então, já com filha pequena. E como é que foi a trajetória dela? Que memórias que tu tem, assim, da tua infância em relação a ela, também da adolescência, dos momentos que vocês tinham? Porque como ela trabalhava fora e bastante tempo, teu contato, teu convívio maior era com as avós e com as tias e madrinhas. Mas a minha mãe, ela é muito participativa na vida da gente, tanto na minha quanto na do meu irmão. Ela não deixa brechas. Daqui a pouco eu começo a chorar. Pode chorar, esse programa tem choro sempre. A mãe não tem, assim, eu não lembro de um momento importante da minha vida que a minha mãe não estivesse. Não pudesse ter estado em função do trabalho. Não pudesse ter estado em função do trabalho. Muito pelo contrário, essa rotina dela de trabalho sempre fez a gente estar inserido. Eu lembro que a época que vocês se conheceram, que também foi ali eu tinha uns 10 anos, que foi quando eu comecei a conviver. Foi 96 ou 97? Então eu tinha 10, 12, que foi quando eu comecei a conviver com o jornalismo. E eu tenho memórias muito
saudáveis daquele jornalismo pulsante que existia naquela época, do pessoal digitando, da chegada dos computadores, da revelação de fotos. Então eu sempre fui muito participativa no trabalho dela. E a mãe sempre teve esse cuidado, e que é uma característica que eu carrego em mim nessa questão de relacionamento. Ela sempre nos proporcionou coisas diferentes. Então a gente sempre participou de muitos eventos. Hoje eu vejo a Marina, neta do Alexandre, indo no Natal da praça ali, que ela participa bastante. E eu comento com a Maria Luísa, a mãe sempre fez isso tanto comigo quanto com o Yuri. Eu tenho lembranças bárbaras, assim, de shows na Praça Saldanha, Marinho, do Dia do Vizinho, que a gente participava, dos projetos do Razão de Ler, que a gente acompanhava, tanto lá dentro do jornal quanto nas escolas, onde ele ia sendo desenvolvido. Ela sempre carregou muito a gente junto. Então, assim, a gente tem boas lembranças de também ser participativos na vida dela. Uhum. Em termos de personalidade, além dessa questão de ser firme, de ser determinado, o que tem da Cris na Grazi? Teimosia. É isso aí, esse programa é de verdade, gente. Não é só para falar das características, né, positivas, é também para falar. A minha mãe é muito teimosa. Muito teimosa, característica que agora, perto das comemorações dos 80 anos da minha avó, eu percebi que ela trouxe dela. Uhum. E eu torço que eu seja um pouco mais evoluída nesse sentido. Mas eu sou o espelho da minha mãe. Eu sou o espelho da minha mãe no jeito de falar, no jeito de me comportar, em tudo, em tudo. Acho que a gente sempre é o que a gente foca, né? E a gente é muito amiga e a gente é muito próxima, então não teria como ser diferente. Uhum. Além dessa determinação, do fato dela sempre buscar inserir vocês na jornada dela mesmo, tão corrida, o que hoje em dia tu fazes assim e tu pensa assim, ai, mas isso é muito da minha mãe? Ou era coisa que eu criticava na mãe e agora eu estou fazendo igual? No teu dia a dia, assim, onde é que tu percebes a Cris presente, assim? Eu digo que toda vez que eu falo que a mãe é teimosa e que eu vou ter uma atitude meio parecida com ela, eu dou uma puxada no meu freio, né? Uhum. Mas eu tenho, assim, muita inspiração profissional também nela. Eu acho que ela contribuiu muito na minha formação enquanto jornalista, mesmo que ela seja professora. A minha mãe, ela é muito de puxar as responsabilidades para ela. E eu me considero uma pessoa bem responsável, assim, em tudo que eu me dedico. Uhum. E eu me entrego de corpo e alma, isso eu vejo nela. Talvez a mãe tá, vamos lá, mais de 20 anos no cargo de direção da escola, então ela trilha um caminho de sucesso, quase se aposentando, mas eu percebo muito disso meu nela, assim, eu não digo centralizadora, mas de conseguir ter noção da responsabilidade do que o cargo que a gente ocupa, né, o espaço que a gente ocupa, ser firme nesse sentido de conseguir não impor a nossa vontade, mas de conseguir apontar um caminho, dar um direcionamento, de dar um direcionamento, às vezes meio, às vezes eu percebo assim de ser muito firme. Uhum. Eu sou muito firme nas minhas posições, eu sei muito o que eu quero e eu visualizo isso muito. Que veio dela. E onde a Grazi escolheu ser diferente? Onde a Grazi olhou para a Cris e pensou, não, mas isso aqui da minha mãe, eu não quero, eu quero fazer diferente. E eu não estou falando de melhor nem pior, mas questões que tu decidiu na tua trajetória, olhando para a trajetória dela, fazer diferente. Ai, que pergunta difícil.
Mas é que esse programa é para a gente se dar conta disso durante a conversa, durante a caminhada. O que tu acha assim que tu... a minha mãe era assim, assim, assado, mas eu resolvi, a partir da minha trajetória, fazer diferente. Eu acho que ao mesmo tempo que a mãe incluiu sempre a gente no trabalho dela, ela sempre trabalhou muito. Bastante, assim. Volume de trabalho. A escola que ela participa lá, que ela está na direção, é uma escola que tem turnos de manhã, de tarde e de noite. Minha nossa. Uhum. Então, eu, Grazi, busco hoje, né, com a maturidade que eu já tenho, dar uma freada nesse sentido. Não digo que a minha mãe não cuide da saúde dela, mas vamos falar aqui no ar, é uma coisa que eu gostaria que ela fizesse mais. E eu acho que isso envolve um pouco desse excesso de responsabilidade, esse excesso de trabalho de uma geração que é diferente da minha. A minha geração hoje já enxerga o trabalho de uma outra maneira. A gente precisa trabalhar, mas a gente precisa ter um tempo para se priorizar, para se cuidar. Para priorizar. E a mãe, eu vejo que tem uma saúde de ferro, igual a minha avó puxou a avó nesse sentido, mas eu nunca vi a mãe se priorizar dessa forma, né? Sempre o trabalho em primeiro lugar. Tanto é que a gente participava da rotina dela de trabalho para que ela conseguisse ter um tempinho para ela. Esse tempo, E o que tu achas, Grazi, como que a tua trajetória, a tua maneira de ser, de pensar, de agir, o que tu acha, onde tu acha que tu influenciou a Cris? Que a Cris, a partir da tua passagem pela vida dela, ela ficou diferente. O que tu acha que tu conseguiu, tu agregares na mulher Cris? Então, a gente tem uma relação muito próxima, né, Fábio? Eu saí de casa, eu tinha 35 anos. Então, tipo ontem. Tipo ontem. Eu fiz 38, faz 3 anos que efetivamente eu saí de dentro de casa. Então, a gente morou juntas. É uma vida inteira. E é esse cuidado. A mãe, eu tenho que estar sempre dando uma puxada nela. Tu tem que descansar, tu tem que te alimentar melhor, tu precisa se exercitar, tu tem que tirar um tempo para ti. Porque, claro, a rotina da escola é uma loucura, são 3 turnos. E é a maior... E tu acha que tu já conseguiu um pouquinho esse avanço na vida dela? Já consegui um pouquinho. Bem pouquinho, mas já consegui. Mas é uma caminhada. De quem mais vamos falar, Grazi? Falamos das avós, da mãe, de quem mais? Então, a gente estava falando, e quando tu me fez o convite, é um convite desafiador para a gente falar em 1 hora de tantas pessoas que passam pela trajetória da gente. Mas eu tenho um quê, né, a mais na minha relação que eu tive com a Zaira, que foi quem me a sogra, para quem não sabe. Quem me proporcionou o primeiro emprego, e a gente tem lembranças, eu tenho lembranças com ela desde a adolescência, que depois acabou vindo a se tornar minha sogra, mas foi quem me deu a primeira oportunidade e quem efetivamente, enquanto profissional, me moldou. E o que tu admiravas nela, assim? O que tu achas que ela deixou em ti, assim? O que tu aprendeu com ela? A Zaira, determinação. Era uma pessoa muito determinada e ela era uma pessoa que sabia cobrar, mas também sabia demonstrar a importância que a gente tinha dentro do jornal e das coisas que a gente fazia. Ela era a força daquilo ali tudo e ela conseguia ser carinhosa e ao mesmo tempo ter aquela visão da chefe, né? Que era
tão necessária. E uma das coisas que mais que eu mais me recordo da Zaira, assim, era tu está fazendo isso aqui errado, mas eu vou te ensinar a fazer pelo lado correto. Não era assim, tu errou, né? Como às vezes acontece com muita gente. Então, eu entrei muito crua. Quantos anos tu tinha quando começou? Eu me formei com 23. Mas eu comecei a estagiar no jornal. Eu fui estagiária do jornal por um tempo. Antes de se formar ainda. Então, eu comecei a trabalhar lá em 2007. Foi em 2007 quando eu comecei a fazer o estágio. Na época da faculdade, eu gostava de experimentar tudo que eu pudesse para que quando eu saísse, eu fosse fazer o que eu tinha curtido de fazer. Imaginei que a vida era assim, e ela não é. E ela não é nem um pouco parecida com isso. Aí, quando eu me formei, eu disse assim, não, agora eu vou parar para olhar tudo que eu fiz e decidir o que eu quero. E eu fui para um lado completamente diferente de tudo que eu tinha feito. Que daí eu fui começar, ela me chamou e me perguntou, eu vou ter disponibilidade agora na coluna social e eu quero ver o que tu me apresenta de novo nisso. E eu digo, opa, então vamos. Tá, e nisso tu estava nessa época tu estavas recém-formada? Recém-formada. Eu me formei em 2009 e eu comecei efetivamente a trabalhar no jornal em fevereiro de 2010. E então, quando tu recebeu o convite, assim, o que passou pela cabeça, assim? O que foi a primeira reação da Grace? Foi como eu te disse, assim, a Zaira sempre teve um perfil do chefe, né? Ela era uma mulher muito firme nos posicionamentos dela. E quando ela me disse que ela queria me dar uma oportunidade para eu mostrar o que de novo eu conseguia fazer naquele espaço, é como tudo que eu faço na vida, eu preciso surpreender. E essa é uma característica. Bom, agora conversando contigo, eu estou me enxergando milhões de características novas. Mas eu gosto sempre de fazer além do que estão esperando que eu faça. E aí, como é que foi o desafio? O que tu lembras da época, assim? Como é que tu procurou fazer diferente? Como isso foi? Que resultados que isso foi Aí eu tinha exemplos, né, Fábio? A Tia Yara, que é uma outra mulher que eu tenho muito próxima Yara Drusian. na vida. Exatamente. A Tia Yara Drusian é uma mulher que eu tenho muito próxima na minha vida até hoje. É amiga do peito, é família. Ela diz que ela é mãe da minha mãe, mas eu digo que ela não é minha avó. Ela não tem o perfil da avó, mas ela sempre diz que ela traz a mãe com ela como uma filha. Então a gente tem uma relação muito forte de frequentar as casas, e isso você vai uma vida inteira. Aí eu tinha os exemplos da Tia Yara e eu tinha uma outra mulher que, por mais que fosse minha concorrente na época, porque a Maristela era colunista social do Diário e eu era colunista social da Razão, e aquilo ali eram os dois jornais, e eram dois jornais que concorriam entre si. E eu me lembro de, logo no começo, entrar nos eventos assim, e a Maristela me dizer, calma que eu vou te ajudar. Então, eu tinha o exemplo da Tia Yara, do que a Tia Yara fazia, de como a coisa funcionava no colunismo social, que hoje é completamente diferente do que na época tu entrou para substituir a Yara. Eu entrei para substituir o Vilseu na época. Tá. Porque a Yara também foi colunista antes, então. Mas a Yara, entre a Yara e eu ainda teve o Robson. Robson da Costa. E depois teve o Vilseu e depois fui eu. Daí eu fui até o fechamento do jornal. Então eu tinha aquela coisa de que eu podia prender o grito para Tia Yara, que tinha sido colunista social, se eu não me engano, durante 30 anos. Mas eu me lembro da festa de 25, 30 anos dela por aí. Então, é tempo bagagem. bagagem de uma rotina que
que hoje a gente faz o colunismo social completamente diferente do que era feito. Sim. Antigamente, hoje eu brinco que todo mundo é um pouco colunista social da sua própria vida, né? Antes a gente tinha que correr atrás desse conteúdo de outras formas, era completamente diferente do que é hoje. E a Maristela deu muito auxílio, então elas duas profissionalmente também, a Zaira, a Maristela e a Tchayara, elas foram a base. Isso sem falar no que tanto o Robson e o Vilseu me ajudaram, mas o programa é para falar de mulheres. É, para falar das mulheres, das mulheres das nossas vidas. E como é que foi aí desse desenvolvimento da tua carreira dentro do jornal? O que tu lembras, assim, que foi aquele momento que te deu mais prazer e tu pensou assim, puxa vida, eu consegui surpreender, eu consegui... Que momentos, assim? E quais foram as épocas ou os momentos que tu tiveste mais dificuldades, assim, para surpreender, para trazer esse novo, assim? Dessa trajetória dentro do Jornal A Razão, o que tu te marcou mais? Principalmente nessa relação direta com a Zaira. O jornal, eu digo que ele foi uma escola para fazer outras coisas além do jornalismo. Porque foi no jornal que eu aprendi a produzir efetivamente um evento. E foram eventos, assim, dos mais diversos. Desde os chás, jantares, até o Rainha dos Balneários que existia, o Rainha das Piscinas, o Festival de Músicas Carnavalescas. Então, eu conseguia circular em várias comunidades, né? em vários setores da nossa sociedade. Não era só a vida social, que muita gente enxergava isso como uma futilidade. Então, não era só. Às vezes, eu brinco com a Maristela, às vezes as pessoas, elas olham pra gente e dizem assim, ai, como é boa a tua vida, tu só vai em festa. Quando não é bem assim. Então, o jornal, ele me proporcionou vivenciar outras coisas. Quando eu fui fazer vestibular, o primeiro vestibular que eu prestei foi para Relações Públicas. Na verdade, o primeiro foi para Arquitetura, depois o segundo foi para Relações Públicas. Quando eu descobri em mim para que área eu queria seguir. Então, eu queria muito ser Relações Públicas e acabei passando em jornalismo na Unifra. E na época eu disse, tá, então vou fazer jornalismo e vamos ver. E vamos ver no que isso vai dar. Aí eu entrei no Jornal A Razão para fazer colunismo social e acabei sendo incorporada para o setor de eventos, que me deu a possibilidade de experimentar também um pouco das relações públicas. Então, essa gama de hoje, dentro da comunicação, a gente poder fazer um pouquinho de tudo, eu acho que foi o que foi mais bacana. E não só isso. Hoje a gente vê muito profissional de comunicação como um aporte, né, junto às empresas, que é o que sustenta o nosso trabalho. Então, ali eu pude aprender eventos, eu pude aprender um pouco de jornalismo, eu aprendi também um pouco de vendas, relacionamento, a importância do nosso relacionamento com as empresas que apostam no nosso trabalho. E isso tudo foi uma escola Zaira. Escola Zaira da vida, né? E não só isso. A Zaira era uma mulher que ela tinha uma visão muito completa de tudo. Então, como se comportar, vamos dizer, né? O comportamento que a gente tem, a maneira de agir, a maneira de falar, o como falar, o quando falar, é tu saber o teu lugar. Hoje tu tá aqui, mas tu pode não tá, tu pode não tá aqui, e se tu tá aqui, como é que tu conduz, né? Muito comportamental. A gente tinha muitas conversas sobre trabalho, a gente teve milhões de arranca-rabos. Zilhões de brigas, né? No começo da nossa conversa eu disse, eu sou muito teimosa, às vezes eu tenho que mostrar, às vezes eu entendo que a minha teimosia ela é negativa,
Mas tem vezes que a minha teimosia é positiva, porque eu compro uma briga e eu provo que aquilo ali dá certo. Mas ela sempre teve um cuidado comigo, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Eu tenho casada com o Alexandre hoje, o Alexandre às vezes diz pra mim assim, parece que eu tô ouvindo a minha mãe falar. Da influência, daí vamos falar um pouquinho da Yara e da Maristela. O que assim, além da questão profissional, o convívio com a Yara, o que tu admiravas, que características dela tu admiravas, que características dela tu achas que tu te apropriou, né? Essas aqui eu busquei seguir esse caminho como ela me ensinou e que tu trazes até hoje. A responsabilidade. Eu acho que a Tia Yara é uma pessoa muito responsável. Eu vejo muitos traços profissionais dela na minha mãe, porque elas trabalharam por muito tempo juntas, e eu vejo muitos traços dela em mim. E eu procuro sempre absorver. Eu sou uma pessoa que eu sento contigo e tento absorver o que tu pode me trazer de positivo ou do eu não devo agir assim. Então, eu acho que na minha trajetória profissional, essa questão de eu tentar centralizar as coisas em mim, e eu já evoluí muito nesse sentido, eu vejo que é uma característica que eu trouxe dela. Eu trouxe dela de uma metodologia de trabalho que é um pouco mais antiga. A Tia Yara é uma líder, né? Não vamos chamar de centralizadora, vamos chamar de líder, que é o que realmente ela é. E do pegar junto. Essa é uma característica que eu vejo em mim também. Não é porque o segundo não pode fazer que eu vou deixar de fazer. Então, vendo esses detalhes da vida de ambas, tanto dela quanto da minha mãe, eu percebi que eu fui colunista social, eu abri uma empresa e eu sabia que para eu ter essa empresa, que no caso era a revista Societá, eu precisava ter domínio de todos os setores. Então eu precisava do que eu me formei, que era o jornalismo, mas eu precisava também saber vender a revista, que eu aprendi com a Zaira a fazer. Eu sabia que eu precisava, se desse algum pepino, colocar todas as caixas de revista no meu carro e eu mesma sair entregando. Eu sabia cuidar do administrativo. Então essa foi uma característica assim, da gente ser uma profissional muito completa e conseguir fazer todas as coisas bem. Acho que isso veio bastante dela. Eu vejo isso na minha mãe como uma característica dela. É a liderança que pega junto, né? Não só que lança o desafio e fica ali esperando, né? Só acompanhando, supervisionando, mas é aquela que vai junto se precisar. E eu acho que isso que foi muito positivo na minha... Isso foi muito positivo na minha vinda para cá. Porque no jornal eu tinha o suporte do jornal. Daí eu fiquei por 5 anos fazendo um trabalho sozinha. E aí eu cheguei aqui no Grupo Diário e eu consegui contribuir com a revista Persona, por eu saber que eu consigo ter um olhar sobre todas as coisas dentro do processo. O que precisa para a revista ser feita, desenvolvida e acontecer. Da Maristela, Grazi, tu falaste um pouquinho de como ela ajudou no início, a te ajudar com as fontes, até apresentar. O que tu achas que da trajetória dela que agregou para tu? Assim? O que tu enxergas na profissional que ela foi, na pessoa, na profissional que ela é, na pessoa que ela é, que tu assim, te inspirou naquilo ali e te apropriou de determinadas características para a tua trajetória, para conduzir o teu trabalho e até a tua vida pessoal? A Maristela é uma pessoa muito boa de relacionamento, né, Fábio? Ela é muito fácil de conviver. E eu sempre
que toco no nome dela e me lembro do início dessa trajetória profissional no colunismo social foi isso. Foi como deve ser um exemplo para outras pessoas, assim, tu visualizar. A Maristela, ela tem a idade da minha mãe. As duas brincam. As duas brincam com isso. Ela tem a idade da minha mãe. Então, quando eu comecei, eu tinha 23 anos. Eu era uma guria, eu era muito nova. Eu já tinha o pouco de relacionamento que tinha vindo pela minha mãe, né, pela presença dela nos eventos, das coisas que ela fazia, das pessoas que ela conhecia. A Zaira me abriu as portas. Eu tinha o espelho da profissão da Tia Yara de como o colunismo social acontecia, mas quem me pegou pela mãozinha e disse assim, não, vem aqui a gente faz assim, a gente já faz diferente para sair nos 2 jornais. Então eu acho que a Maristela é uma pessoa que ela compartilha o conhecimento dela. Ela podia ter meio escanteado, né? Sim. Então eu tenho muita admiração. Como concorrente, né? Eu tenho muita admiração nela por isso. E da forma como ela consegue fazer as coisas fluírem. A gente tem uma parceria já que vem de anos, que foi não só no colunismo social, mas que a gente ultrapassou ela para os eventos e a gente trabalha muito bem juntas. Cada uma usando um pouco da sua expertise. Eu digo que a gente acabou se complementando. Se complementando profissionalmente. Então é louvável, né, a postura que ela sempre teve comigo, daí tanto com o colunismo social de Jornal Razão, quanto com a revista Persona e com a Società ali naquele intervalo de tempo. Grazi, para fechar, assim, que importância que tu acha, ou como isso, eu quero mais a percepção do momento, assim, que importância que tem tu olhares para a tua trajetória, para tu olhares para as mulheres que vieram antes, para a história delas, para as características dela, para entender o que ficou delas em ti, né? O que são essas características que te trouxeram até aqui, que vão te levar ainda para onde tu tiver, tu decidires ir. Que importância e que relevância tem olhar essa trajetória feminina na tua vida e o quanto ela te influenciou até aqui? Como isso bate para ti, assim? Como isso... Qual é a sensação que tu tens quando tu faz toda essa reconstrução, quando tu traz à tona essas mulheres e tudo que elas trouxeram para ti? Eu tive mulheres, tenho muitas mulheres, né, com personalidades diferentes, que alavancaram a minha trajetória, a minha maneira de ser. A gente já conversou antes, eu busco olhar a postura das pessoas e tirar o que é positivo e o que eu, na minha percepção, acho que é negativo, eu tentar evoluir com isso. Então, eu tive mulheres com personalidades diferentes, porque a personalidade da minha avó Marilene era completamente diferente da personalidade da minha avó Negrinha. Eu gosto de dizer assim que a minha avó Marilene, ela dá amor, mas ela também sabe o time certo das coisas. Ela é uma mulher muito firme nas posições dela e ela é uma mulher que educa. A maneira como a gente age vem dela. E ela é um espelho do cuidado. O espelho do cuidado. Eu digo, tomara eu chegue aos 80 anos com toda a disposição que ela tem hoje. Que eu talvez não enxergue na minha mãe essa disposição de se cuidar como a minha avó se cuida, mas a minha mãe é uma mulher que ainda trabalha, não se aposentou e, né, tem uma rotina de vida tão puxada quanto a minha hoje. Então, quando eu olho para trás, eu penso que eu tive vários exemplos a ser seguidos de várias maneiras, né?
do carinho, do afeto, da responsabilidade, da responsabilidade do ser responsável, de entender qual é o meu lugar na minha posição, de ser amiga, de ser leal, de ser fiel às pessoas que me cercam, de ser uma boa profissional, mas também de saber que eu preciso ser uma boa profissional, mas eu também preciso cuidar da minha casa, preciso cuidar de mim. Então, são esses exemplos de mulheres com personalidades diferentes e que conseguiram me moldar como ser humano. E espero que quem me conheça ache que elas tenham feito um bom trabalho. Eu acho que sim. Eu acho que todas estão aprovadas. Obrigada, Grazi, por compartilhar com a gente essas vivências, essas memórias. Né? A gente conhece... a Grazi eu tive a oportunidade de conhecer agora mais recentemente, né? Com a revista Persona, que daí sim a gente trabalha mais juntas. Antes eram passagens, né, que a gente se encontrava num ou outro ambiente. E eu acho que a Grazi traz, quando a gente consegue olhar para a trajetória dela com mais detalhes, entender a história das avós, da mãe, a gente consegue perceber também essa característica que tu tens, acho que muito forte, e poucas pessoas, que é que quem não tem a vivência diária ou frequente contigo, que é a batalhadora. Né? Eu acho que isso é uma coisa que eu admiro demais na Grazi, que ela é aquela desafio dado é desafio cumprido. Ela vai fazer acontecer. Pode não sair exatamente do jeito ideal como ela pensou, mas ela vai fazer a coisa acontecer. Mas isso é uma coisa que a gente vai evoluindo com o tempo. Antes, aquele ditado que diz antes feito do que bem feito, era uma coisa que me pesava um pouco. E tu vê, né, os perfis profissionais que eu tive são perfis bem exigentes. Hoje eu já consigo relaxar. Ousar, inovar sem tanto medo, né? Porque são perfis de mulheres que tudo precisava dar muito certo. Então, era de uma maneira mais planejada, mais organizada, mais pensada. E a gente vai, hoje em dia, nesse aprendizado, a gente vai fazendo e vai consertando no caminho. Né? Não precisa estar tudo perfeito, a gente vai fazer andar e vai melhorar e aperfeiçoar durante a trajetória, e não com tanto planejamento prévio, até porque não se tem mais esse tempo que talvez antes se tinha mais. E eu acho que quem acompanha muito é só a parte do glamour, do holofote, do flash, né? Às vezes não consegue perceber a história, a trajetória da mulher batalhadora, que eu acho que tu és assim, muito pé no chão, muito isso. E eu tenho, talvez porque eu tenho como minha característica, e me orgulho muito dessa minha característica pela trajetória da minha avó e da minha mãe, eu também percebo muito facilmente na outra. Então, meu convívio com a Grazi mais estreito trouxe essa característica que, para mim, talvez seja uma das mais valorosas, que é da mulher batalhadora, da mulher que faz acontecer, da mulher que enfrenta o desafio, da mulher que, sim, muitas vezes recebe críticas, mas que não deixa a sua trajetória ser guiada por essas críticas. E isso é uma coisa que eu admiro muito na Grazi, e estou muito feliz por estar aqui contigo, e te agradeço muito compartilhar um pouquinho. A gente conhece a história da Grazi, né? Mas quem são essas mulheres que vieram antes e que fizeram da Grazi quem ela é, né? E que a gente teve a oportunidade de conhecer agora. Então, muito obrigada, Grazi, tenho um orgulho imenso de ser tua colega, e eu acho que vai ser uma oportunidade para as pessoas também te conhecerem um pouquinho mais da onde tu vens, né? De que mulheres fortes que tu vens. Tá? Eu tô lançando a minha avó como influenciadora digital, né? Com 80 anos. Eu achei ótima essa ideia. Vamos aprender a ser pé no chão, muito, mas ao mesmo tempo inovadora. Distribuir amor, ser ousada, inovadora e se cuidar. A gente precisa estar sempre em primeiro lugar. Verdade. Que assim seja. Obrigada, querida. Obrigada.